O exercício de exemplo é o seguinte: um experimento foi realizado com o objetivo de determinar as características de certa substância. Para tanto, tomou-se uma amostra de 200 gramas da substância a menos 45 graus Celsius. Então, isso está marcado aqui no gráfico, menos 45 graus Celsius. Com a ajuda de uma fonte térmica de potência constante igual a 1.200 watts, e evitando qualquer perda de calor para o meio ambiente, esboçou-se a curva de aquecimento representada abaixo. Então temos essa curva de aquecimento que eu coloquei aí na explicação. Então temos aqui vermelho, eu tenho uma variação de temperatura durante o estado sólido. Aqui nós temos a fusão, que é a modificação do estado sólido para o estado líquido, ou seja, a temperatura não se altera. Em azul claro, a substância em estado líquido, há a variação de temperatura, porém não altera seu estado. Depois, a vaporização. A vaporização, não temos alteração de temperatura e está passando do estado líquido para o estado gasoso. No item A, ele pede o seguinte: o calor específico da substância no estado sólido. Estado sólido é o marcado em vermelho. Como ele diz calor específico, a gente pode identificar a seguinte: quantidade de calor é igual a massa vezes os calores específicos vezes ΔT. Por que eu selecionei essa equação, que é a equação fundamental da calorimetria? Porque ele diz que é calor específico, tá? E está no estado sólido. Então a gente tem que utilizar. Então, toda vez que estiver no estado sólido ou líquido, a gente vai utilizar essa equação. Se tiver aqui na modificação de estado ou fusão ou vaporização, nós vamos utilizar a equação do calor latente. Tá? Nós vamos ver nos outros itens a seguir. Então, primeiramente, vamos determinar a quantidade de calor, que é Q. Então, será, ele diz que uma fonte térmica de potência constante igual a 1.200 watts. Então, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Então, 1.200 watts equivale a 1.200 joules por segundo. A quantidade de calor é em caloria. Então, a gente vai utilizar essa relação, uma caloria, aproximadamente 4 joules. Portanto, 1.200 joules equivalente a 300 calorias por segundo. Então, nós já fizemos a conversão. Agora, vamos verificar o tempo que se aplicou essa quantidade de calorias. Nós vamos olhar aqui o gráfico de tempo no estado sólido. Então, temos uma variação de 50 segundos. Então, nosso ΔT é 50 segundos, ou seja, teremos durante 50 segundos, de forma direta, a aplicação de 300 calorias por segundo. Portanto, a quantidade de calor será a multiplicação de 300 vezes 50, é igual a 15.000 calorias. Então, vamos substituir agora o valor aqui de 15.000, de Q por 15.000, é igual a massa, que é 200, o calor específico é o valor de C, que é o que a gente quer determinar, e agora a variação de temperatura. A variação de temperatura no estado sólido, final 180, inicial menos 45. Então, ΔT, 180 menos 45. Então, vamos ter uma variação de temperatura igual a 225 graus Celsius. Então, vamos substituir em ΔT e agora fazemos as multiplicações. Então, 15.000 é igual a 200 vezes 225, 45.000 C. Portanto, C será igual a 15.000 dividido por 45.000. O calor específico da substância no estado sólido será aproximadamente 0,33 calorias por grau Celsius. No item B, ele pede o seguinte: o calor latente da fusão. O calor latente de fusão é essa região, que é marcada em verde claro, fusão. Então, eu tenho aqui uma mudança de estado. A variação de temperatura não acontece, é só mudança de estado. Então, eu vou utilizar essa fórmula. Quantidade de calor igual a massa multiplicado pelo calor latente, tá? Que é o valor que ele quer saber. Então, a quantidade de calor, novamente, eu vou só dar uma adiantada aqui, acelerar o vídeo. Já sei que equivale a 300 calorias por segundo. Vamos verificar o tempo que a substância ficou no calor latente de fusão, que é o final, 120 menos 50. Então, essa é a variação de tempo. Então, 120 menos 50, nós vamos ter como resultado 70 segundos. Então, 70 vezes 300, 21.000. Então, vou substituir o valor de Q aqui por 21.000.
é igual a massa, que é 200, multiplicado pelo calor latente de fusão, que é L. Portanto, L será igual a 21.000 dividido por 200. O calor latente de fusão será 210 dividido por 2, 105 calorias por grama. Agora, no item C, ele pede o calor específico da substância no estado líquido. Calor específico no estado líquido, então se refere a esse ponto aqui da curva de aquecimento. Então, a fórmula que a gente vai usar, como ele está nessa região, é a equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, novamente, quantidade de calor, 300 calorias por segundo, vamos verificar o tempo em que esteve no estado líquido. 160 menos 120, então o resultado será 40 segundos. Agora, 40 vezes 300, o resultado 12.000. 12.000 calorias, substituímos no valor de Q, a massa, que é 200, o calor específico que ele está desejando saber. Agora, a variação de temperatura. A variação de temperatura no estado líquido, 440 menos 180, será igual a 260 graus Celsius. Então, 260, então será 12.000, 200 vezes 260, 52.000. C será, portanto, igual a 12.000 dividido por 52.000. O calor específico da substância no estado líquido será aproximadamente 0,23 calorias graus Celsius. Agora, no item D, o calor latente de vaporização. Então, vaporização é essa região aqui da curva de aquecimento. Então, a fórmula que a gente vai utilizar, como não há variação de temperatura, quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Então, novamente, 300 calorias por segundo. O tempo que está aqui no estado de vaporização, 220 menos 160. Então, a variação de tempo é 60 segundos, 60 vezes 300, 18.000 calorias. Então, 18.000 calorias, a massa que é 200 e o calor latente. Então, L, que é o calor latente, será 18.000 dividido por 200. O resultado será de 90 calorias por grama. Tá joia? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço. Tchau.